surge essa vontade e a idealização do projeto da Vinho e Ponto? Eu sempre fui muito... Eu sempre trabalhei, então... desde os 12 anos que eu trabalho, então sempre tive um pezinho ali no comércio. Meus pais comerciantes. E então eu sempre gostei de atender o público. Foi algo que eu gostava. Então, tipo, com 12 anos eu vendia Avon e Natura. Então eu ia lá, conversava com a mulherada, ia nos salões, e era uma coisa bem bacana. E como sou bem comunicativa, então eu me dava bem. Teve uma época que eu tinha um sonho de conhecer Nova York. Eu trabalhava com meu pai na época, só que ele me pagava muito mal. E aí eu falei assim, se eu quiser conhecer, eu vou ter que fazer outra coisa. Aí eu comecei a fazer sanduíche natural. Vendi sanduíche natural 1 ano. Empreendedora. Aí juntei esse dinheiro do sanduíche e consegui. Fiquei Conheceu Nova York? Conheci Nova York na pobreza, porque eu não tinha dinheiro pra nada. Fiquei numa droga do motel que tinha lençol de hospital, sem mentira. Tava lá, hospital, mas eu fui com dinheiro do sanduíche natural. Gente. E aí, então assim, eu sempre gostei muito do comércio. E aí eu trabalhava com meu pai na época, e eu comecei a ficar cansada daquilo. Eu falei assim, eu preciso de uma outra coisa, preciso dar um passo a mais na minha vida. Eu não tenho faculdade, então eu não tinha uma profissão pra seguir, né? Eu me adapto muito bem, então se você me colocar pra vender pedra aí, eu vou dar um jeito de vender. E aí, o meu marido na época, ele tem, né, restaurante, e eu pensei na loja de vinhos para agregar com o restaurante dele. Então aí foi que eu comecei a estudar mesmo, então veio dessa combinação. E como foi a recepção dos vilenenses à loja? Então, no início foi um pouco difícil, porque tinha aquela coisa, essa menina é nova, não entende nada de vinho, eu não conheço esses vinhos dela. Então foi uma coisa assim que tinha que ter muita paciência, passo de formiguinha, por isso que eu fui procurar o conhecimento também, para poder passar para as pessoas, para elas saberem que elas estavam falando com alguém que entendia do que estava falando, né? E então assim, foi complicado. Hoje já é algo muito natural, muito tranquilo, muito mais fácil de resolver. Bom, gente, esse foi mais um corte do Bragcast. Se você gostou da nossa entrevista e quer vê-la completa, basta seguir a gente nas plataformas digitais: Facebook, Instagram, TikTok e Spotify, @Bragcast. E claro, se você tem sugestão de entrevistados, tem perguntas para os nossos entrevistados, entre em contato com a gente via DM.